ergonomia, tá? Então, acho que a maioria de vocês ainda não conhece a ergonomia. É, e a ergonomia, ela estuda a interação do ser humano com o mundo, né? Pode ser com o mobiliário do posto de trabalho, né? Cadeiras, mesas, bancadas. Pode ser com a temperatura do ambiente, né? Então, existem variações, existe uma faixa de temperatura, uma faixa de iluminação do ambiente, né? Um tamanho de cadeira, um tamanho de mesa, que facilitam a execução do trabalho, né? O trabalhador, quando vai executar alguma função, né, o ambiente precisa estar preparado para que ele faça com qualidade esse trabalho, né, com agilidade, tá? A ergonomia se preocupa com isso, tá? É o papel da ergonomia estudar essas questões, tá bom? Então, quem estiver vendo aí a tela, observa que existe aí, né, na tela do nosso objetivo. Nosso objetivo é introduzir e aplicar alguns conceitos, né? Entender alguns conceitos de ergonomia, a abrangência da ergonomia, tá? Então na tela aí você vê uma pessoa sentada na frente de um computador, né? E algumas observações sobre a cadeira, sobre a altura da tela do computador, a altura do teclado, né? São todas questões de ergonomia, tá bom? O termo ergonomia, a palavra ergonomia, não é muito antiga, né? Tem mais ou menos uns 70 anos que surgiu na Inglaterra, tá? Conceitualmente, a gente pode definir a ergonomia como o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, tá? Entre o homem e os equipamentos e o ambiente, é, e particularmente a aplicação dos conceitos de anatomia, essa autora coloca o termo anatomia, fisiologia e psicologia na solução de problemas surgidos desse relacionamento, tá? No lugar de anatomia eu colocaria antropometria, tá? Antropometria estuda as dimensões do corpo humano. Dessas dimensões, normalmente cria-se, né, móveis, cria-se ferramentas, né? Então a gente pode usar esse conceito aqui, né, que diz que a ergonomia estuda a relação entre o homem e seu trabalho, tá? Por trabalho aí diz mobiliário, diz temperatura, diz iluminância, diz ferramentas do local de trabalho, tá? Tudo mais. Então a interação do ser humano com o mundo, né? Com o ambiente, com os objetos, tá? Tem uma imagem aí de uma pessoa sentada na frente de um computador, né? E ele observando que o teclado do computador deve estar na altura dos cotovelos da pessoa sentada. A cadeira deve ter encosto, né? Deve ter rodízio. Se o pé da pessoa que está trabalhando sentada não conseguir alcançar o chão, é necessário colocar um apoio, né? Uma altura recomendada para a tela do computador é próxima à altura dos olhos, né? E fala aí do foco da ergonomia, né? A ergonomia tem um foco de adaptar o trabalho ao trabalhador, né? O posto de trabalho deve ser estudado e adaptado para as condições do trabalhador, visando aí evitar riscos ergonômicos e possíveis doenças como LER e DORT, e também dinamizar, né? Melhorar a eficiência do trabalho, tornar o trabalho mais produtivo. Então, a evolução da ergonomia está relacionada a questões sociais, econômicas e tecnológicas. Econômicas porque tem a questão dos prejuízos causados por doenças relacionadas, né? A própria produtividade do trabalhador, tá? As novas tecnologias que inserem novas formas de produção e precisam considerar as questões de usabilidade, né? De ergonomia, tá? E sociais porque o acidente de trabalho é um problema social.
Então a ergonomia ganhou um pouco mais de força lá pela década de 40, quando perceberam que a facilidade que os combatentes de guerra da Segunda Guerra tinham para usar as armas, né, os aviões, as máquinas de guerra, podia ser determinante no sucesso ou não do trabalho deles, né? Então, normalmente foi necessário, além de construir máquinas de guerra, fazê-las de forma que fossem o mais simples possível para o trabalhador operar, né? Os aviões de hoje são totalmente eletrônicos, né? Totalmente digitais. Então, o esforço que o piloto faz hoje em dia é muito pequeno, né? Mínimo. A máquina faz tudo aquilo que é possível, né? Para a máquina fazer, tá? E deixa as decisões, né, mais complexas para o piloto, por exemplo, né? Quando se percebeu lá na Segunda Guerra que a questão ergonômica é importante para a competitividade, né, para melhorar a produção, por exemplo. Então. E a ergonomia hoje em dia tem tudo, né? Nos sapatos, nos colchões, né? A indústria aplica muito isso, tá? Como uma vantagem competitiva dos produtos que ela produz. Tá? Equipamentos, né? De diversos tipos tentam ao máximo facilitar o uso por parte dos possíveis compradores de forma a alcançar competitividade, tá? A ergonomia tem esse foco de adaptar o trabalho ao ser humano e nunca o contrário, né? Então sempre o foco da ergonomia é adaptar o ambiente ou a forma de se executar o trabalho às pessoas, tá? Esse é o principal foco da ergonomia. Pessoal, não confundir com economia, tá? Economia é outra coisa. Aqui a gente está falando de ergonomia. A gente tem a NR17, que é a principal norma que trata de ergonomia, tá? Então nós temos as normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras que foram criadas pelo antigo Ministério do Trabalho, tá? Que define parâmetros, né? Entre essas normas temos a 17, que trata de ergonomia. Então ela traz uma série de parâmetros sobre o posto de trabalho, tá? Que o empregador deve observar, tá bom? Eu vou passar para a NR17, só mostrando aí que a nossa atividade já está lá no Classroom, né? Que é essa aí. E pergunta basicamente algumas coisas sobre a norma regulamentadora 17, tá bom? Então pergunta aí o que visa, né, estabelecer a norma 17, né? Tá lá, acho que no primeiro item dela fala disso. Quais os aspectos, né, de que ela trata, tá? Acho que está lá no terceiro item. A gente falou da CLT, né? Na consolidação das leis do trabalho. Existe um limite de peso que o trabalhador pode carregar na CLT. Vocês conseguem encontrar isso aí lá na lei, tá? É a nossa terceira questão. Perguntei sobre características do assento do posto de trabalho, né? Também é assunto da norma, tá? E também características, né, do ambiente de trabalho onde é necessário esforço intelectual, tá bom? Eu vou passar lá para a norma para a gente fazer um overview dela, tá? Então, aqui está a norma 17, tá? A última atualização dela foi em 2018, já faz um tempo. Então é separada por itens, né? O item 17.1 diz lá que essa norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Tá? Então, esse é o foco da norma, né? Ela visa estabelecer esses parâmetros para adaptar a condição de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. Além das características físicas, também características psíquicas. Tá? O item 17.1.1 fala aí dos aspectos, né,
dos quais a norma trata. Então a norma vai tratar de levantamento manual de peso, né? Levantamento e carregamento, transporte e descarga de materiais, tá? O mobiliário do posto de trabalho, né? Cadeiras, mesas, etc. Equipamentos e as condições ambientais do posto de trabalho, né? E a própria organização do trabalho, tá bom? Então esses são os aspectos tratados pela norma. Então, o empregador, cabe a ele, né, promover lá a realização de uma análise para verificar se o ambiente está pronto, né, está adaptado para os trabalhadores, tá bom? A gente chama essa análise de análise ergonômica do trabalho. Usa geralmente a sigla AET, tá, de análise ergonômica do trabalho, tá bom? Item 17.2, a norma fala do transporte e descarga individual de materiais. Tá? Então, o trabalhador, eventualmente, ele tem que carregar, né, sacos de cimento, né, de adubo, de uma série de itens, né, ferramentas, peças. Às vezes carrega computador, caixas de papel e documentos, né? E esse ato de ele levantar a carga, transportar e depositar em outro ponto, tá? A gente chama de transporte regular de carga. E existem limites para isso, né? Tanto a forma de carregar esse material, de levantar, quanto o limite de peso que ele pode carregar, são fatores que a gente considera na análise, né, dessa atividade, tá? Se a carga for excessiva, normalmente vai causar lesão, né? A pessoa pode se machucar com isso, tá bom? A forma de carregar também influencia muito na possibilidade de lesão, tá bom? E nunca deve ser exigido que o trabalhador carregue peso excessivo, né? Que seja capaz de causar mal à sua saúde, tá? A gente tem no Brasil a CLT, que tem lá a lei, né, que trata das relações de trabalho, tem lá o limite de peso. Se não me engano, uns 50 ou 60, tem que ver lá, não me lembro direito, tá? Que um trabalhador pode carregar sozinho, tá? Mais que isso já é proibido, tá bom? Claro que mulheres e trabalhadoras jovens, né, entre 16 e 18, se forem carregar peso, esse peso deve ser nitidamente inferior ao que os homens carregam, tá? O dispositivo 1725 da norma, tá bom? Pessoal, a norma fala no item 17.3 do mobiliário do posto de trabalho, né? O mobiliário é cadeiras, mesas, tá? Os móveis, armários, prateleiras, tá bom? Ele traz alguns requisitos, tá? A norma diz que sempre que for possível, né, que o trabalhador trabalhe sentado é preferível. Normalmente o posto de trabalho tem que ser adaptado, tá? Ou se ele trabalhar em pé, né, é interessante que tenha um local com algum assento para que eles descansem nas pausas, tá bom? Mesmo trabalhando em pé, o posto de trabalho precisa ser adaptado, né? Precisa ser planejado para que ele tenha uma boa postura, né? Às vezes o pessoal trabalha na esteira ou com alguma bancada, tá? Geralmente os arquitetos consideram uma bancada ou uma esteira para trabalhar em pé numa altura de 90 centímetros, tá? Em escritórios de projeto a gente vê os arquitetos fazendo essas escolhas. Alturas menores que 85, geralmente para trabalhar sentado, tá? São parâmetros gerais. É uma característica dos assentos, né? Das cadeiras do local de trabalho. Então a norma traz uns parâmetros mínimos para essas características desses assentos, tá? Então o item 17.3.3 da norma fala lá de altura ajustável, né? A cadeira precisa ter altura ajustável à altura do trabalhador, posto que os trabalhadores têm alturas diferentes, né? Então ela precisa ter altura ajustável, tá? Inclusive a natureza do exercício, né, do trabalho que ele está fazendo pode exigir esse ajuste de altura, tá? O assento não pode ser muito mole para gerar desequilíbrio, tá? O item B.
A borda frontal deve ser arredondada da cadeira para evitar lesão ali na parte anterior da perna do trabalhador, tá? Importante que tenha encosto, né? Esteja adaptado à lombar do trabalhador, tá bom? Então, essas aí são características mínimas de um assento do local de trabalho, tá bom? Se tiver rodízios, né? Outros textos dizem que é interessante que ela tenha 5 rodízios, tá? 5 rodinhas. Se o trabalhador não conseguir encostar os pés no chão, a norma recomenda que tenha aquele suporte. Muitas vezes a secretária usa um suporte que fica lá embaixo dos pés, inclinado, tá? Para apoio dos pés mesmo. A 17.4 fala dos equipamentos. Equipamentos são, por exemplo, xerocopiadoras, tá? Impressoras, entram computadores, tá? Todos esses fazem parte do grupo de equipamentos. Tá? 17.4.2 fala das atividades de leitura de documentos para digitação. Tá? É importante que esse documento seja de fácil leitura e evite ofuscamento. Às vezes o pessoal usa papel com brilho, né? E com a luz, normalmente isso vai gerar reflexos e ofuscar a vista de quem está lendo esse documento para digitar, por exemplo. E normalmente isso vai atrapalhar o trabalho do trabalhador, né? Além de causar, se for muito repetitivo, isso pode causar também problemas com o trabalhador, tá bom? Recomendo aí que o teclado seja ajustável, né? Seja móvel de preferência. O que não acontece com os notebooks, né? Notebook você tem um teclado integrado e isso aí causa problema porque você não consegue ajustar teclado ou a tela em uma altura que seja confortável para o trabalho, diferente dos computadores de mesa. Uma recomendação interessante desse item 17.4.3 é com relação a esse item C. Diz que a tela, o teclado e o suporte para documento devem ser colocados de maneira que a distância olho-tela, olho-teclado e olho-documento sejam aproximadamente iguais. A norma recomenda isso porque se a pessoa estiver lendo algum documento para digitar, né, estiver transcrevendo esse documento, ela vai ter que, nesse processo, verificar essas três partes, né? Esses três objetos. Tanto olhar na tela do computador, quanto no teclado, quanto no documento. E para nós enxergarmos objetos com clareza, né, com nitidez, a gente precisa ajustar o foco do olho. Então, se você olha um objeto perto e você vai olhar um objeto com uma distância maior, você vai gastar um tempo para ajustar, né, sua visão e poder enxergar o objeto com nitidez. Então, para dinamizar o trabalho, né, e tornar ele mais produtivo, a norma passa essa recomendação de que os objetos que o trabalhador esteja usando, né, estejam de preferência na mesma distância em relação aos olhos dele. E assim ele pode trabalhar sem ter aquele tempo gasto para ajustar, né, o foco dos olhos. Tá? Condições ambientais do trabalho, que é assunto do item 17.5, refere-se aí à temperatura do ambiente, né? Se faz calor, se faz frio, vento, tá? E outros itens também, tá bom? Diz aí que ambientes onde o pessoal tem que fazer algum esforço, né, intelectual, escritório, sala de desenvolvimento de projeto, né, onde o pessoal precisa de concentração, a norma recomenda níveis de ruído de aproximadamente 65 decibéis, sugere a norma 10.152 da NBR, a BNT. Tá? Temperatura, qual que é a temperatura ideal para o ambiente, né? O pessoal muitas vezes coloca em 17 graus lá o ar-condicionado, precisa, né? Incomoda muitas pessoas, assim como o quente também, muito quente, 28 graus por lá, incomoda outras. A recomendação da norma é que a temperatura ideal, né, deverá estar entre 20
e 23 graus, tá? E se tiver vento lá, né, no ambiente, que a velocidade do ar não seja superior a 0,75 metros por segundo, tá? Então, são parâmetros gerais aí para o local onde as pessoas precisam se concentrar no trabalho, tá? Umidade também é importante, tá? Eu recomendo a umidade não inferior a 40%, abaixo de 40% já é considerado risco de causar mal à saúde, tá? Isso não costuma ser problema no Amazonas, né? Tem uma recomendação nova aí, que não é muito antiga, né? De iluminação do ambiente de trabalho, tá? Evitar sombras, né? A sombra eventualmente atrapalha as pessoas. A iluminação é importante e está relacionada à atividade que é feita, tá? Por exemplo, para a atividade de ler e escrever, você precisa lá de uns 500 lux, tá? É um nível de clareza do ambiente que te permite enxergar bem o que você está fazendo, tá? Observa que outros ambientes, né, quando você está lá na escola, por exemplo, você passa pelo corredor ou vai ao banheiro, né, você nota que a iluminação é um pouquinho mais fraca, né? Na sala de aula a iluminação é mais forte, justamente porque a atividade que é realizada naquele ambiente exige mais claridade, né, mais iluminância, para que a atividade seja feita com qualidade, tá? Locais como cozinha, ambiente onde as pessoas usam equipamentos cortantes que exigem uns determinados cuidados, a iluminância costuma ser maior, tá bom? Escritórios, né? Salas de reunião, onde as pessoas precisam ler documentos, precisam redigir, né? A iluminância também tem que ser boa, tá? Acima de 500 lux, pelo menos, tá bom? A norma fala também de aspectos de organização do trabalho, né? Como o trabalho vai ser feito, como ele vai ser executado, tá? Então, normalmente existem normas de produção que a empresa costuma ter, né? Modo operatório, né? Como aquela atividade é feita de fato. Exigências de tempo, né? Às vezes o pessoal trabalha numa esteira, tá? Tem um ritmo de produção, tá? O conteúdo de tempo, né? O que o trabalhador faz dentro daquele período, tá? Às vezes o pessoal está na esteira e tem uma série de processos, né? Tem que pegar uma caixa, tem que colocar algo dentro da caixa, tem que fechar a caixa, tem que colocar a caixa em outra esteira, né? Tem um conteúdo, né? Tem uma exigência de tempo que o trabalhador tem que fazer essa tarefa, e tem um conteúdo de atividades que ele faz dentro desse período de tempo, tá? E tem limites, né? Que o trabalhador consegue fazer isso com qualidade, tá bom? Isso também tem que ser considerado na organização do trabalho. O ritmo de trabalho, o conteúdo das tarefas, tá? Então, a norma 17, né? Ergonomia, trata também da organização do trabalho envolvendo todos esses itens aí, tá? Eventualmente, em uma AET, em uma análise ergonômica do trabalho, o profissional que trabalha com isso, o ergonomista, ele vai até a empresa, filma o processo, né, e depois ele analisa esse processo para verificar como ele pode melhorar, né, se aumenta a velocidade, diminui a velocidade, tá, todos esses detalhes. Tem algumas recomendações aí, pessoal, com relação ao processamento eletrônico de dados, né, que é o pessoal que trabalha com informática, com computador, né, ou com outros equipamentos que são comuns na indústria e não são comuns no nosso dia a dia, de processamento de dados, né. Então a norma aí pede, né, diz que, ou proíbe, que o empregador busque, né, aumentar a produtividade baseando-se em número de toques sobre o teclado, né. No item B, a norma estabelece o número máximo. Quando eu falo toque sobre o teclado, é digitação, né? Alguém digitando em um teclado deve ter ali um limite, né? A norma traz aí no item B, limite de 8.000 toques por hora trabalhada, né? Vai dar quantos por segundo? Aproximadamente 2 toques por segundo no teclado, tá? Incluindo os acertos e os erros. Tá bom? Esse aí a gente coloca como número máximo,
Alguém que trabalha com entrada de dados, digitação, é um desses casos, tá? Tem um limite máximo de trabalho diário de 5 horas. No restante do tempo, o trabalhador pode fazer outras atividades, né? Para completar as 8 horas de trabalho, o trabalhador pode fazer outras atividades que não estejam relacionadas com a entrada de dados, tá? Por quê? Porque é um processo que pode desencadear doenças, né? Digitação, por exemplo, pode ocasionar o surgimento de LER, lesão por esforço repetitivo, tá bom? A norma diz aí que quem trabalha com entrada de dados deve ter uma pausa de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, tá? Evitando normalmente a desenvolvimento de lesões, tá? Se o trabalhador for afastado, né, quando ele volta para o trabalho, o ritmo dele vai ser menor, normalmente, tá? Que esse estabelecido aí no item B, né, que prevê lá no máximo 8.000 toques por hora de trabalho, tá? A norma traz os anexos, né, que é o primeiro anexo fala de operador de checkout. Operador de checkout é, por exemplo, caixa de supermercado, tá? A pessoa que confere a mercadoria que está saindo, por exemplo, né? Então, como no passado esse operador de checkout teve muito problema, né, de saúde, a norma traz um anexo pautando sobre como deve ser o trabalho desse profissional, tá bom? Então, esse anexo 1 não é nosso foco, tá? Traz uma série de requisitos para o operador de checkout. Tá? O anexo 2 fala de telemarketing, né? Aquele pessoal que trabalha lá com o telefone, né? As centrais de telemarketing, as empresas costumam ter esse central de telemarketing, tá? Também outra profissão que já deu muito problema na parte econômica e a norma traz recomendações para esse profissional, tá? Então, se precisarem, tiverem curiosidade, vocês já sabem que existem anexos que tratam disso. Tanto sobre o posto de trabalho, né, o tamanho lá da mesinha, da cadeira, tá? As pausas para descanso, tudo esse é assunto aqui desses anexos, tá? Que são os assuntos comuns da norma. Pessoal, então, a NR17 é basicamente isso, tá? Nosso assunto hoje é ergonomia. Como eu disse no início, né? A ergonomia trata dessa interação do homem com o ambiente. E sempre buscando adaptação do ambiente de trabalho ao ser humano, certo? Envolve aí mobiliário, né? A antropometria, que mede os tamanhos das partes do corpo humano, é importante para determinar esses itens, né? Tamanho de cadeira, tamanho de mesa, tá? A questão também de ritmo de trabalho, a capacidade que o trabalhador tem para absorver informação, né? A parte da ergonomia cognitiva, parte ocupacional, tá? O ritmo de trabalho que ele executa, tá bom? Todos esses assuntos da ergonomia,